Mas eu já quero começar trazendo aqui uma matéria da Revista Oeste que me chamou a atenção. Eu acho que deve ter chamado a atenção de vocês também. O Lula afirmou que Bolsonaro não voltará e que o povo, presta atenção, hein, Cogos e Bertorelli, o povo tem que gostar da democracia. Vocês entenderam ou não entenderam? Eu preciso desenhar para vocês. Ou vocês gostam da democracia, ou... Mas ele tem outro recado também. Ou você gosta dele, ou... Agora o recado do Lula. Coisa ter a bancada de deputados federais ajudando a gente, votando nas coisas. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma. Nós, muitas vezes, não gostamos de enfrentar o debate e aquele microfone é feito para a gente debater. Não há nada que a gente não tenha que dar resposta. A gente não tem que levar desaforo para casa porque quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Então é importante ter isso em conta. É preciso ter em conta que a gente não tem que levar desaforo para casa. Por muito menos que a gente faça, a gente já faz mais do que eles. Mas muito mais do que eles. Uma entrevista sobre a carne do povão que o Lula falou recentemente. Eu acho bem civilizada essa discussão, bem educada. Diferenciação. Se você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia, sabe? Então, uma carne, sabe, um músculo, uma fêmea, colchão mole, sabe? Tudo isso pode ser evitado. Eu juro que isso não é uma fabricação de meme. Isso é uma matéria do UOL. Põe a matéria do UOL pra gente. Olha isso. Meus amigos. Deixa a pele mais bonita, Bertorelli. Conheça os reais benefícios do pé de galinha. É engraçado isso, porque a gente deveria olhar só para o governo. Falar, pô, o resto da mídia vai denunciar. Agora, o resto da imprensa virou uma espécie de braço de propaganda, né? Porta-voz da loucura e da insanidade. A ponto da gente ter o Lula falando tudo isso, e pasmem vocês, tá? O Brasil, nesse desgoverno todo, Adriles, eu não assisto mais o Jornal Nacional, mas esse trecho, esse corte viralizou demais e eu quero ouvir o Adriles a respeito dele. Vamos lá. Alcançou hoje a maior cotação em 2 anos e meio, R$ 5,65. A preocupação com as contas públicas no Brasil é o principal motivo, mas a possibilidade de Donald Trump vencer a eleição americana também é vista como um risco para a saúde financeira dos Estados Unidos. É um piadista, rapaz. Ô, Adriles, isso aconteceu, tá? Isso aconteceu no mundo real. Eu não ouvi o nome do Lula. Eu ouvi Trump. Tá certo isso, Adriles? Eu posso confiar nos meus sentidos, Adriles Jorge? A gente vive no Brasil aquilo que em desenho animado chamava-se, quem é velho vai lembrar, mundo bizarro, né? Do super amigo. É a inversão completa da realidade, é a subversão completa do jornalismo, é a subversão completa da política. É um país que é dominado por uma ditadura de juízes que deveriam estabelecer uma equanimidade entre os julgados e prendem pessoas por posições ideológicas. É um país que o presidente da República promete picanha e depois manda chupar pé de frango. E aí o UOL, que exatamente não se coadunando às promessas falidas do Lula, faz uma matéria falando sobre pé de frango. É um país em que o principal âncora de TV do jornalismo brasileiro nega a realidade, ou seja, que o dólar está subindo por decisões e declarações desastradas do governo brasileiro, de um homem que gasta mais do que arrecada,
fala que vai aumentar mais ainda os impostos escorchantes no bolso, na lomba do brasileiro, que fica atacando o Banco Central, que fica exatamente promovendo um debacle na economia brasileira, fuga de investimentos, e aí você tem o principal apresentador de televisão do Brasil dizendo que a culpa da alta do dólar é do Donald Trump. Donald Trump que sanou as contas americanas, que transformou o mundo num lugar mais pacífico, ao contrário do Joe Biden, que mergulhou o mundo deixando Israel ser invadido, deixando a Ucrânia ser invadida, piorando a situação geopolítica mundial e a economia local, desastrou a economia americana, desastrou o país americano, e aí você tem o William Bonner negando a realidade. E essa negação da realidade é sistemática para beneficiar um governo que a Rede Globo apoiou, endossou, em nome de uma contrapartida, de um contraponto e de uma ojeriza ao Bolsonaro, que fazia uma guerrinha particular contra a Rede Globo. Ou seja, a gente vive uma realidade completamente invertida. É aquilo que o Augusto Nunes, né, fala, né? O xerife é perseguido pelo mocinho. Quer dizer, o mocinho o mocinho no Brasil é o bandido. Ou seja, você tem uma grande mídia que endossa um governo desastroso, que endossa o debacle da economia brasileira e que, quando vai falar dos problemas conjunturais que cercam a economia brasileira, invertem a situação dizendo que a culpa é do Trump. O Trump, que foi um dos melhores, do ponto de vista da economia, sobretudo, presidentes da economia americana, porque era um liberal. Estabelecia-se como uma economia liberal do país mais pujantemente liberal do mundo. Aonde que está esse ataque à segurança mundial, à segurança econômica mundial? Não existe. Mas existe na cabeça de um jornalismo que endossou e elegeu um homem condenado por corrupção no Brasil, um homem sabidamente incompetente no que diz respeito à administração de finanças públicas, que falou, que disse, que prometeu que ia gastar mais do que arrecadava, coisa que todos os economistas liberais que o apoiaram também, sabiam que ia acontecer, e agora está acontecendo um desastre econômico, e o cara está culpando o Trump, vai culpar o Bolsonaro daqui a pouco, vai culpar, sei lá, a mudança climática. Ou seja, chega a ser absolutamente patético, chega a ser ridículo o ponto que a gente está, em que a mídia mente descaradamente para o quê? Para justificar as suas mentiras passadas, para justificar os seus enganos passados, que estão se perpetrando em engano eterno.